Todos nós conhecemos aquela voz interior crítica que incansavelmente aponta as nossas falhas, imperfeições e erros. É uma voz que raramente nos dá um momento de paz. Ela nos lembra do que poderíamos ter feito de maneira diferente, do que deixamos de conquistar, do que deveríamos ser. E assim nos encontramos presas em um ciclo de autocrítica e autojulgamento, que alimenta a ansiedade e nos impede de enxergar o valor que temos. O problema com essa voz é que ela persiste e muitas vezes somos rápidas em aceitá-las como verdade. Em nossa mente, ela se disfarça de razão, nos convencendo de que precisamos nos criticar para melhorar. Você deveria ser mais produtiva porque você não consegue ser tão boa quanto os outros, né? Se tivesse tentado mais, teria conseguido, enfim. Com o tempo, essa crítica interna se torna uma fonte constante de insegurança, nos levando a viver com medo de falhar e nunca sermos boas o suficiente. Na Bíblia, encontramos uma história que fala sobre esse tipo de autocrítica e insegurança. Gideão é um dos juízes de Israel. É um exemplo perfeito de alguém que lutava contra a voz do crítico interior. Quando o Senhor ele o chamou para liderar Israel dos midianitas, a primeira reação de Gideão foi duvidar de si mesmo. A voz do crítico interior de Gideão dizia que ele não era suficiente, que não tinha o que era preciso para a tarefa que Deus estava o chamando. Quantas vezes não nos pegamos fazendo o mesmo? Deus nos chama para uma missão, coloca sonhos e propósitos em nosso coração, mas somos rápidas em nos julgar e nos questionar. A voz interior nos lembra de todas as nossas fraquezas, do que nos falta, do que não sabemos fazer. Ela nos empurra para um canto, nos convencendo de verdade de que é melhor não tentar do que arriscar e falhar. No entanto, o Senhor respondeu a Gideão com palavras que deveriam ecoar em nosso coração. Certamente eu serei contigo. Deus não estava preocupado com as falhas ou limitações de Gideão. Aquelas falhas e limitações que ele mesmo via. Ele sabia que com a presença dele, as fraquezas de Gideão se transformariam em força. A autocrítica excessiva nasce da nossa tentativa de controlar e atingir um padrão de perfeição que muitas vezes é inalcançável. Queremos ser as melhores, queremos agradar a todos, e aí quando a gente falha, essa voz interior começa a nos martelar. No entanto, o problema não é reconhecer as nossas falhas, mas a maneira como lidamos com elas. A voz crítica nos acusa, nos paralisa e nos leva a pensar que nunca seremos suficientes. Mas Deus nos convida a uma perspectiva diferente. A autocrítica, quando exagerada, ela nos afasta da graça. Ela nos faz acreditar que precisamos ser perfeitas para sermos amadas, aceitas e usadas por Deus. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Deus nos ama como somos e nos chama para uma vida de transformação que não se baseia em nossas habilidades, mas na sua presença em nós. A voz interior do crítico também nos impede de ver nossas conquistas e progressos. Estamos tão focadas no que não conseguimos, no que poderíamos ter feito melhor, que não conseguimos reconhecer e celebrar as pequenas vitórias. Perdemos a oportunidade de ver o quanto já crescemos e o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Nos tornamos nossas piores inimigas, sempre exigindo mais, sempre desvalorizando as nossas realizações. O que podemos aprender com Gideão é que a vitória sobre a voz crítica começa com a aceitação do nosso valor em Deus. Quando ele nos chama, ele não se engana sobre quem somos. Ele conhece as nossas fraquezas, nossas falhas, os nossos medos, mas ainda assim, ele nos escolhe.
E Ele promete estar conosco, nos capacitando a cumprir o propósito para o qual nos chamou. O que realmente importa não é o que a voz crítica diz, mas o que Deus diz a nosso respeito. Para calar a voz do crítico interior, precisamos aprender a falar a verdade do Evangelho para nós mesmas. Quando a crítica vier, dizendo que não somos boas o suficiente, podemos responder com a verdade. Em Cristo eu sou amada, aceita e capacitada. Quando a voz disser que somos fracas, podemos lembrar das palavras de Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a verdadeira batalha. Substituir as mentiras do crítico pelas verdades do amor e da graça de Deus. A autocompaixão é uma prática que precisamos aprender a cultivar. Não se trata de ignorar as nossas falhas, mas de olhar para elas com o mesmo olhar de amor e compaixão que Deus tem por nós. Podemos reconhecer os nossos erros, aprender com eles e seguir em frente, sabendo que não somos definidas por nossas falhas, mas pela nossa identidade como filhas de Deus. Então, quando a voz do crítico interior começar a sussurrar em sua mente, a desafie com a verdade da palavra de Deus. Se lembre de quem você é nele e de que a sua graça é suficiente para você. Deus não espera que você seja perfeita, mas Ele deseja que você viva na liberdade que vem da aceitação de sua graça e do seu amor incondicional. O crítico interior pode ser insistente, mas ele perde seu valor quando escolhemos ouvir a voz de Deus acima de todas as outras. Deus te chama pelo nome. Ele te conhece por completa. E mesmo assim, Ele te ama com um amor perfeito. A sua identidade está em Cristo, não nas críticas que a sua mente tenta impor. Aceite essa verdade, abrace a graça e viva com a certeza de que em Deus você é mais do que as suas falhas. Você é uma obra em constante transformação. Deus abençoe.